Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez, aqui do site Qualidade e Produtividade. E nessa videoaula nós vamos falar aqui fazer uma breve introdução sobre os testes de hipóteses, tá? É uma das ferramentas aí mais utilizadas, tá? Na etapa de Analyze dos projetos de Six Sigma, tá? Aqui no site, ó, se você vai encontrar aqui na etapa de Analyze, né? Testes de hipóteses, tá? E aí você vai encontrar o artigo aqui inicial, né, falando sobre os testes de hipótese, o que são, tá? E hoje, né, nós vamos fazer uma breve introdução aqui no assunto, né, explorar um pouquinho, né, quais são as nuances aqui, né, como construir um teste de hipóteses, né, também discutir um pouco quais são os riscos que se corre, né, quando a gente faz esse tipo de inferência, né, nós estamos começando aqui agora a partir já para inferência estatística, né, quais são os erros e como encontrar as estatísticas de teste, né? À medida que os vídeos forem avançando, para cada tipo de teste de hipótese aí, né? Nós vamos mostrar aí como calcular a região crítica, os intervalos, né? E tudo mais, tá? Bom, o que são testes de hipótese, né? Testes de hipótese nada mais é do que uma maneira, né, de formular uma afirmação, né, referente a um processo ou uma característica que você quer testar, né, e submeter essa afirmação a um teste validado baseado em dados, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos de aplicações práticas, né? Se você deseja testar, né, se mais homens que mulheres sofrem com pesadelos, por exemplo, né? Pô, os homens, será que os homens têm mais problemas, né, com sonhos aí, pesadelos do que as mulheres, né? Então, é um tipo de afirmação, né? Para afirmar, para fazer essa validação, você precisa coletar os dados e submeter, né, os dois grupos aí, os homens e as mulheres, a um teste, né? Comparando a igualdade, né, ou não deles, né? Então, se os homens tiverem mais pesadelos que as mulheres, as médias vão ser diferentes aí, né? As contagens vão ser diferentes. E aí, aqui ele lista mais algumas aplicações. Ó. Avaliar o efeito da lua cheia no comportamento, por exemplo, né? Determinar o intervalo no qual o morcego pode detectar o inseto pelo eco. Né? São tipos de validações de dados aqui experimentais, né? Que você pode selecionar os melhores meios para parar de fumar, né? Comparar, por exemplo, dois métodos, né? Para que a pessoa deixe de fumar, né? Testar as reivindicações de analistas, né, a validação de documentos, né, arqueológicos e tudo mais. A aplicação dos testes de hipótese é praticamente infinita e você consegue aplicar em praticamente todos os ramos aí da ciência e da indústria, tá? Eles são muito utilizados, é muito comum encontrar testes de hipótese em artigos acadêmicos, né? Então eu preparei aqui um conjunto de slides, ó, tá? Para a gente explica aqui o que é um teste de hipótese. Né? Teste de hipótese nada mais é do que um mecanismo, né, para tomar a decisão quantitativa, tá? É importante frisar essa palavra aqui, quantitativa, ou seja, são dados em variáveis quantitativas, não são contagens e nem atributos, né? São medições, são leituras, né, sobre um processo ou processos. Tá? A intenção é determinar, né, se há evidência suficiente para rejeitar uma conjectura ou hipótese. Né? Então, quando você fala, vou realizar um teste de hipótese e testar se essa afirmação é verdadeira ou não, na verdade você monta, né? Você monta e coloca um par de hipóteses sob teste. Né? E talvez a mais importante delas seja o que a gente chama de HO, né? Ou H0, que é a hipótese nula. Né? A hipótese nula é o que a gente chama, por exemplo, eu quero testar se o meu processo ele está produzindo em média 5 defeitos por dia. Né? Então, a sua hipótese nula vai ser que a média é igual a 5 defeitos por dia. Né? Essa é a sua hipótese nula, você vai testar ela, né? Submeter essa hipótese a um teste. E a hipótese alternativa, né, que a gente chama de HA, né, ou muitas vezes H1, né, é a hipótese
que você passa a aceitar como verdadeira quando você rejeita a hipótese nula. Então, se a minha média, na verdade, minha média de defeitos não for igual a 5, então eu vou rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, logicamente que a minha média é diferente, né? Diferente de 5 defeitos por dia. Tá? Então, o teste de hipótese, a primeira coisa que você precisa determinar são quais são as hipóteses que você vai utilizar para realizar o teste. Né? Pode ser a hipótese nula, geralmente é sempre uma média, um valor, uma estatística que é igual a um determinado valor, e a hipótese alternativa geralmente é diferente de, né? Ou maior que ou igual, ou menor que ou igual. Tá? Então, essas são as hipóteses aí, né? Aqui mais alguns exemplos, né? Quando se você estivesse interessado em verificar se as máscaras fotográficas em um processo de produção, elas saem com espessura média de 500 micrômetros, né? Meio milímetro aí. Determinar se as lâmpadas de um determinado lote têm uma vida útil média de pelo menos 500 horas. Né? Um lote de lâmpadas fabricado, você submete um teste de vida, né? E checa, né, se a vida útil média dessas lâmpadas que foram submetidas, né, uma amostra desse lote, se ela resiste aí a pelo menos 500 horas. Ou seja, a hipótese nula aqui seria que a média, né, a vida útil média, seria igual a 500 horas. Né? E a hipótese alternativa é que a vida útil média é menor do que 500 horas, né? Ou maior, talvez, né? Ou maior, ou diferente. Mas a hipótese alternativa nunca vai ser igual. Né? Quem é igual à média, né, a vida útil média, é a hipótese nula. Comparar a variação entre componentes fabricados por dois equipamentos diferentes. Né? Teste de hipótese não é utilizado apenas para testar a média. Né? Nós vamos ver aqui nos slides mais adiante que o teste de hipótese também é utilizado para comparar a variação. Por exemplo, você quer checar se um equipamento tem mais variação do que outro. Né? Então, também existe um teste de hipótese para a variância, né? Para proporções, né? Que são dados de contagens. E aí a gente já passa para o teste de hipótese para distribuição binomial, né? Proporções. E para taxas de Poisson, né? Que são taxas de variação. Né? Então, aqui, traduzindo as hipóteses, né? do teste de hipótese, ó, a gente está interessado em verificar que as máscaras fotográficas em um processo de produção têm espessura média de 500 micrômetros. Então, aqui, ó, formulando a hipótese nula, as máscaras possuem média igual a 500 micrômetros. Né? E a hipótese alternativa é que as máscaras possuem média diferente de 500 micrômetros. Né? Matematicamente escrevendo aqui, né, a hipótese nula, ela representa que a média é igual a 500 micrômetros e a hipótese alternativa que a média é diferente de 500 micrômetros. Né? Tudo bem, eu tenho aqui então minhas duas hipóteses. E agora, como é que eu faço para testar isso aqui? Então, quero realizar esse teste aqui estatístico. Né? Então, como é que isso acontece? Né? Geralmente, né, o que se faz é estabelecer uma região crítica, né, baseado no erro alfa que você quer correr. Né? Então, o que a gente chama de risco alfa. Né? Tipicamente, esse risco alfa, né, ele é igual a 5%. É um valor muito comum em indústria. Porém, né, esse valor aqui, ele está a cargo da pessoa que está fazendo a investigação, né, que está realizando o teste de hipótese. Também pode ser utilizado 1%, né, 0,5%, 10%. Isso fica a cargo da pessoa que vai realizar o teste de hipótese. Né? Então, está nas mãos e é responsabilidade do investigador aí determinar. O mais utilizado é 5%, tá? Então, é como se você dissesse que em 5% das amostras que você retirar, você vai estar aceitando a, a, a hipótese nula, quando na verdade, rejeitando a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira. Né? Então, o risco alfa, né, ele representa essa região aqui, ó, que está demarcada aqui em vermelho, tá? Então é onde você vai fazer, é um erro, é o tamanho do erro calculado aqui, né? É onde você vai
fazer uma afirmação baseado nessa amostragem aqui, e na verdade está fazendo uma afirmação errada, né? Você está falando a hipótese nula, ela é falsa, quando na verdade ela é verdadeira, né? Está falsamente aceitando a hipótese alternativa. Isso aqui também é conhecido como nível de significância, tá? Do teste. Então, esse erro, o risco alfa, o erro alfa, né? Ele é uma escolha do pesquisador, tá? Então, depois eu vou mostrar aqui no Minitab como é que você consegue encontrar, né? Qual é o valor da estatística aqui, baseada no valor do erro alfa aqui que você tem, tá? Então, essa região em vermelho aqui, né? Ela é a região de rejeição da hipótese nula, né? E se a sua média cair nessa região aqui, é a região de aceitação da hipótese nula, tá? Então é dessa forma que a gente constrói um teste de hipótese. Você cria como se fosse você estivesse criando um alvo aqui, né? E você pega a amostra e espalha os tiros aqui. Se os tiros caírem, né? A média dos tiros cair aqui nesse intervalo branco aqui, ó, entre as duas regiões em vermelho, que é o que a gente chama de região de aceitação da hipótese nula, né? Você aceita, né? E a hipótese nula é verdadeira. Do contrário, se cair para cima aqui, né? Dessa região em vermelho ou para baixo aqui, a hipótese nula é falsa. Você pode aceitar daí a hipótese alternativa, tá? Logicamente que essa representação aqui é para um teste que é bilateral, né? Que a gente chama de bilateral, ou seja, a estatística de teste ela pode variar para cima e para baixo aqui, né? Estou testando se ela é diferente, né? Então, se ela for diferente dessa média que eu estou testando aqui, ela pode cair para cima ou para baixo. Então, o meu erro alfa ele tem que ser dividido por 2, né? Então, 0,025 para baixo e 0,025 para cima, né? 2,5% para lá e para cá. E também tenho testes unilaterais, né? Eu testo só se a minha média é igual a que eu estou testando, ou seja, aqui no caso a distribuição normal tem média zero, né? Mas eu testo aqui se a minha média é igual a essa média aqui, mas se a minha média da minha amostra que eu estou submetendo o teste, a estatística de teste dela cair nessa região crítica aqui, né? Eu rejeito a hipótese nula, né? E aceito que ela é maior, porque ela está para cima aqui, ó, tá? Eu aceito que ela é maior do que a média da hipótese nula, né? E vice-versa, também pode acontecer de eu realizar o teste de hipótese aqui para baixo. Então eu testo que ela é igual ou a hipótese alternativa que ela é menor que, tá? Eu vou mostrar isso depois também. Nas próximas videoaulas, nós vamos explorar no detalhe aí como realizar o teste de hipótese, tá? Também há o risco beta, né, que é o risco de aceitar a hipótese nula quando na verdade ela é falsa, né? Então, eu posso cometer esses dois tipos de erros aí. Esse tipo de erro aqui ele é determinado, tá? Geralmente o software minimiza, ele escolhe, né, uma estatística, um parâmetro de teste que minimiza o risco beta, né? Uma vez que você determinou o risco alfa, e também é conhecido como erro de segunda ordem, né? Tá? Então, aqui é uma representação, ó, você tem a curva aqui em vermelho, né? Que é a média hipotética, né? Que é do seu teste de hipótese. Aqui a região crítica em branco, né? A região de rejeição do teste está em vermelho. E aqui em azul, ó, é o risco beta, tá? Então, o risco beta ele representa o fato de você falsamente aceitar a hipótese nula, né? Então você aceita a hipótese nula, porém, na verdade, ela é falsa, né? Você acha que ela está aqui, na verdade, ela está aqui, né? Então é esse o significado aqui do erro beta, tá? Do risco beta, tá bom? Outro parâmetro interessante aqui é o p-valor, né? O p-valor é muito comum, muito utilizado no Minitab, né? Como referência, né? O p-valor é também conhecido como probabilidade de significância do teste, né? Ele significa o que significa? É a probabilidade da estatística do teste ser pelo menos tão extrema quanto a observada, né? Dado que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, uma vez que a hipótese nula é verdadeira, né? Qual é a probabilidade de que a minha estatística de teste ela seja tão extrema quanto o meu erro que eu quero cometer,
né? Então, uma vez que o meu p-valor, né, ele é a minha referência, né, eu tenho também como determinar aqui, ó, geralmente, né, se eu escolhi um erro alfa de 0,05, a probabilidade da minha estatística de teste ser pelo menos tão extrema quanto a observada tem que ser igual a esse erro alfa. Então, tem que ser no limite, né? Menor do que o meu erro alfa, 0,05. E se o p-valor for menor do que 0,05, rejeito a hipótese nula. Consequentemente, aceito a hipótese alternativa, né? Tudo bem? Então, esse é o significado aqui do p-valor, né? Quais são os tipos de teste para média, né? Existem quatro tipos aqui, né? Que é o teste Z para uma amostra, né? Que é utilizado quando você conhece, você tem conhecimento do desvio padrão da população de onde você está retirando a amostra, tá? E aí você quer fazer o teste. O teste T para uma amostra, tá? Que é quando você não conhece o desvio padrão, né? Para essa amostra na população. O teste T para duas amostras, ou seja, vou comparar, né, duas amostras para checar se elas pertencem à mesma população ou não. E o teste T pareado, tá? Muito utilizado aí na indústria farmacêutica, que é o teste que você compara, faz a comparação das diferenças entre as observações antes e depois, tá? No teste T pareado, o objeto medido antes e depois, ele é o mesmo, tá? Muito utilizado aí em testes não destrutivos e tudo mais, tá? Por exemplo, você quer testar se o solado de um calçado aí, você, por exemplo, você vai criar um novo solado para calçado que com a afirmação de que o solado do tipo B é mais resistente do que o tipo A, né? Então você escolhe lá 10 pessoas aleatoriamente, né? E calça, né, todas as pessoas na perna esquerda, né, o solado do tipo A e na perna direita do tipo B, garantindo que não exista nenhum tipo de vício, né? Ninguém que manque, ninguém que tenha problema ao caminhar e tudo mais, né? Então, se uma determinada pessoa, por exemplo, mora numa zona rural, ela vai ter maior desgaste, né, do sapato. Então, se eu colocar só o solado do tipo B para essa pessoa, né, ela vai representar um desgaste maior para o tipo B de solado. E isso não é verdade. Então, tem que testar em todas as condições homogeneamente o solado do tipo A e do tipo B, né? Então, na videoaula de teste pareado, nós vamos explorar bastante essa questão aí, tá? Testes para a variância, né? Aí deixo de testar a posição da população e começo a testar aqui a dispersão, né? Teste qual é a variação que existe, né, na amostra. Checo se a variação que tem na minha amostra é a mesma variação da população ou comparo, né, duas variâncias, ou seja, comparo se duas amostras possuem as mesmas variações, tá? Então, estou comparando aqui variações, tá? Testes para proporções, né, que são contagens. Então, imagina que você produziu 1.500 peças num dia e 20 delas você teve que rejeitar, viraram refúgio, né? No dia seguinte, mais 1.600 peças e 30 viraram refúgio. Então, são proporções, tá? Baseadas em contagens, tá? Você não tem leituras nem medições, você tem, na verdade, contagens e defeitos, né, ou defeituosos. Então você compara se uma proporção de uma determinada amostra, né, ou de um determinado lote é correspondente à proporção de defeitos que você fabrica na sua fábrica, por exemplo, né? E também comparar duas proporções, né, entre lotes diferentes aí, né, entre amostras diferentes, tá bom? Então você note que existe sempre teste para uma e para duas amostras, né, para todo tipo de distribuição aqui, né? E para as taxas de ocorrência, né, testes para taxas de Poisson, né, muito utilizadas em call center, né, em taxas de ocorrência de defeitos por metro quadrado, né? A gente falou bastante sobre isso na videoaula, sobre o estudo de capabilidade, né, para distribuição de Poisson, né? Então, na videoaula sobre os testes de hipótese para as taxas de Poisson, nós vamos explorar um pouco mais essa nuance aí, né? E aqui, finalmente, eu coloquei um estudo de caso, para a gente não acabar o vídeo aí, né, sem ter um gostinho aqui do que é o teste de hipótese, né? Eu coloquei um estudo de caso, né, que é utilizado inclusive no manual do National Institute for Standards
and Technology dos Estados Unidos, né? No Manual de Estatística. Então, ele dá o seguinte problema aqui: os seguintes números são contagens de partículas, né? Contaminação, para uma amostra de 10 pastilhas de silício semicondutor, né? Para quem nunca viu, né, o que é uma pastilha de silício semicondutor, isso aqui é um wafer, né, que a gente chama, tá? Cada pastilha dessa aqui é uma pastilha de silício, né? Esses quadradinhos que tem. Então, baseado nisso aqui, são fabricados microchips aí, tá? Os chips de computador, telefone, tudo mais, tá? Smartphone. Então, dentro de cada quadradinho desse aqui foi contado, né, o número, né, a contagem aí de partículas de contaminação, tá? Então ele pegou 10 pastilhas, né, e contou, ó, na primeira encontrou 50, 48 e assim sucessivamente, tá? E aí ele tem aqui a afirmação do problema. A longo prazo, né, a média do processo para contagens de partículas por pastilha foi de 50 contagens por pastilha, ou seja, encontrou 50 contaminações aí por pastilha, tá? E com base nessa amostra de cima aqui, ó, tá? Ele quer testar se ocorreu uma alteração no processo, né? O pessoal de engenharia, por exemplo, né, está afirmando que foi feita uma melhoria no processo, né, e que o processo apresentou melhora, né, que foi reduzido aqui o número de contaminação por pastilha, né? Então eu tenho aqui a hipótese, né, a hipótese nula de que a média, né, do processo é igual a 50 contagens de partícula por pastilha, né? E a minha hipótese alternativa é que a minha contagem é diferente de 50, ou seja, houve alteração no processo. Note que eu ainda não estou interessado em saber se foi para mais ou foi para menos, né? Eu estou simplesmente interessado em saber, ok, essa melhoria aí do pessoal de engenharia, né, de engenharia de produção, de fabricação, fez no processo, realmente alterou a média, né, a contagem de sujeira aí por pastilha, mudou de 50? Então esse é o teste que eu preciso fazer, né? Baseado nessa amostra aqui de 10 leituras. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então tenho 10 amostras aqui, provavelmente coletadas em pastilhas diferentes, né? O que eu fiz foi justamente colocar, né, esses dados aqui no Minitab, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Coloquei esses dados aqui no Minitab, ó. Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né? A primeira verificação que você precisa fazer quando você vai fazer um teste de hipótese é checar se esses dados seguem uma distribuição normal. Tá? Então vamos lá, Stat, Basic Statistics, Normality Test. E vamos escolher aqui contagem de impurezas. Tá? Vamos deixar Anderson Darling e dar um OK. Muito bem. Então, se o p-valor aqui for maior do que 0,05, né, significa que segue uma distribuição normal. Geralmente os dados ficam espalhados aqui ao longo da reta vermelha, né? Então, há evidência de normalidade. Posso seguir adiante aqui com o teste, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar qual é a média e o desvio padrão. Então, venho aqui Stat, Basic Statistics, Display Descriptive Statistics. Tá? Então, vou pegar aqui contagem de impurezas. E clicando nesse botão aqui, eu vou escolher quais são as estatísticas que eu quero. Ó. Quero o desvio padrão, mínimo, máximo, mediana não quero, faltando e não faltando. Ok. Então, esses são os dados que eu quero. Ó. A minha média é de 53,7 e o desvio padrão é de 6,57. Tá. A média afirmada no problema é de 50. Eu encontrei a média da minha amostra 53,70. É uma diferença muito pequena para se afirmar simplesmente pela média aqui, né? Então, como é que eu crio, né,
eu sei que se eu retirar uma outra amostra, provavelmente eu vou ter uma média diferente, né? E um desvio padrão diferente também. E isso vai oscilar ao longo do tempo, tá? Então, como é que eu tenho certeza que eu estou tomando a decisão correta, considerando a variação desse processo, né? Então, eu venho aqui, eu vou mostrar aqui, por exemplo, utilizando um teste T, porque eu não conheço o desvio padrão dessa população, tá? Esse desvio padrão que a gente encontrou aqui é o desvio padrão da amostra, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que ficou a construção, né, da estatística, para você determinar a estatística de teste, né, ó. Então eu tenho aqui a média, né, 53,7 que a gente encontrou no Minitab e o desvio padrão de 6,57. Tá? A conta para construir, né, determinar a estatística de teste para essa amostra aqui é essa aqui, ó. Eu subtraio a média da amostra menos a média da população, tá? Que é 50, afirmado no problema, dividido por S, que é o desvio padrão da amostra, é esse aqui, que divide a raiz de N, tá? Sendo N aqui o número de observações da minha amostra, tá? O tamanho da minha amostra. Ó. Então, tenho 10 leituras aqui. Tá? Resolvendo, né, a conta aqui, você vai chegar a 3,7 sobre 2,08, tá? Que é aproximadamente igual a 1,78. Tá? Outra maneira de encontrar isso, né, utilizando aqui o Minitab, né, é dessa forma aqui, ó. Você vem aqui, Calc, tá? Probability Distribution, e aí você vai encontrar aqui o valor de T, tá? Estatística T. Estamos realizando um teste T. Coloca probabilidade inversa acumulada, né? E a constante, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, você tem aqui graus de liberdade, né? Você tem 9, né? Graus de liberdade é sempre n menos 1. E você coloca aqui que o valor da estatística, né, do erro alfa, é 0,025, tá? Então tá aqui, ó, 2,26, tá? Então esse aqui é a parte inferior da região crítica, né? Eu quero encontrar a parte superior aqui da minha região crítica, ó. Eu coloco aqui 0,975. Já encontrei aqui também agora, ó, o valor positivo, tá? Então essa é a região crítica, tá? Esse é o valor, né, que o meu teste, né, a minha estatística T precisa estar menor do que 2,26 e maior do que 2,26, tá? Como a gente encontrou aqui, ó, no PowerPoint, né, é 1,78 a minha estatística T. Então ela está dentro, né, daquele intervalo do Minitab, tá? Uma outra maneira de enxergar isso aqui também, ó, é vir aqui e colocar aqui Probability Distribution Plot, tá? Você vem aqui no menu Graph, Probability Distribution Plot, escolhe aqui Visualizar probabilidade, tá? Dá um OK e coloca aqui, ó, a distribuição T com 9 graus de liberdade. Por que 9, né? Graus de liberdade é sempre o número de observações da amostra menos 1, tá? Então, como eu tenho 10 observações, 10 menos 1 é 9, tá? A gente já viu isso lá no estudo de desvio padrão, tá? No vídeo de distribuição normal. Tá aqui, ó, tá? Então, são os mesmos valores que a gente encontrou aqui na calculadora de probabilidade, ó, menos 2,26 até 2,26, tá aqui, ó, tá? Tá exatamente aqui. Tudo bem? Então, agora, para mim adicionar aqui, né, o valor, né, da estatística aqui, que eu preciso colocar para mim representar, né, 1,78, venho aqui, clico com o botão direito, adicionar, né, add, reference line, tá? Vou colocar aqui o valor, né, de 1,78, né? Ou menos 1,78. Não, na verdade, 1,78.
Tá? 1,78 para a estatística T cai dentro aqui, ó, da região de aceitação, né, que é a região branca, né? Então eu aceito a minha hipótese nula. O que quer dizer a minha hipótese nula? Vamos voltar. Minha hipótese nula significa que a média ainda é 50. Então eu não tenho evidência estatística para comprovar que a média mudou, né, para aceitar a hipótese alternativa, tá? Tudo isso, né, todas essas contas aqui que eu mostrei, né, e tudo mais, a gente está fazendo aqui para ilustrar o que é um teste de hipótese, é um teste T, né? É só um aperitivo aqui, nós vamos explorar isso aqui com mais detalhe depois. Mas o Minitab faz automaticamente, ó. Então eu vou fechar aqui, quero fazer aqui Stat, Basic Statistics. Então eu vou fazer o teste para uma amostra. Então aqui, ó, One Sample T, né? Então eu vou fazer o teste para teste T para uma amostra. Escolho aqui, né? Então vou preencher aqui com a coluna C1, né? Quero realizar um teste de hipótese. Qual é a minha média hipotética, né? Então é a média que está na hipótese nula, né? Que é 50. Tá? Vou clicar aqui em opções, ó. Ele me dá a opção de escolher o nível de confiança, ou seja, o risco alfa, né? Então, se o meu risco alfa é 5%, aqui automaticamente passa a ser 95%. E aqui ele me pergunta, qual é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é que 50, né? A média da amostra vai ser diferente de 50, ou ela vai ser menor do que 50, ou maior do que 50. Então eu posso escolher aqui. Como na minha construção lá no PowerPoint eu deixei diferente, eu vou deixar diferente aqui também, tá? Então vou dar um OK. Aqui em gráficos, ó, eu posso escolher para plotar o histograma e o box plot, né? O diagrama de caixa do teste de hipótese, né? E clico em OK, tá? Então ele vai fazer aqui várias maneiras aqui para representar o teste de hipótese. A primeira delas aqui, ó, tá? Ele mostra aqui na região da seção, aqui no Minitab, ó, ele fala teste one sample T, né? Teste T para uma amostra, para a contagem de impurezas, né? Testando a média ser igual a 50 contra a média ser diferente de 50, tá? Então ele fala que o nome da variável é essa aqui, né? Tenho 10 leituras, a minha média encontrada foi essa, 53,7. O desvio padrão encontrado foi 6,57. O erro, né, amostral médio de 2,08 e o intervalo de confiança para a média, tá? Da população dessa amostra. Então, o que ele está dizendo aqui para mim é assim, ó, olha, a média dessa população aí, desse processo aí que você tirou essa amostra de 10 leituras, ela vai estar entre 49, tá? E 58,40, tá? Qualquer amostra que você retirar e tiver dentro desse intervalo aqui, né, você aceita a hipótese nula, tá? É uma maneira de enxergar o teste de hipótese também, tá? É uma abordagem pelo intervalo de confiança. Note que a minha média está justamente dentro desse intervalo aqui, ó, tá? Então eu não tenho evidência estatística para rejeitar a hipótese nula, né? Que é essa aqui, ó. Outra coisa, né? Essa estatística T aqui, ó, que o Minitab encontrou, 1,78, ó, é exatamente a estatística T que a gente encontrou aqui nesse slide aqui, ó, tá? Então, essa estatística aqui, tá? Que a gente encontrou aqui de 1,78 aqui, ó, é justamente essa estatística aqui que o Minitab encontrou, tá? Note que a conta é exatamente essa, tá? O que significa essa estatística T? Dentro de uma curva de distribuição T, ela está posicionada aqui, ó, a 1,78 desvios padrão aqui da minha média, tá? Como a minha região crítica ela está em 2,262, eu aceito a hipótese nula. A hipótese nula é essa região branca aqui, ó, tá? E se eu for utilizar o p-valor, né, como eu falei, né, o p-valor aqui, a informação é que se o p-valor for menor do que 0,05, rejeito a hipótese nula, né? Nesse caso aqui, vamos voltar lá no Minitab, ele é maior do que 0,05. Então,
Eu aceito a hipótese nula, tá? A hipótese nula de que a média continua sendo 50, em média, 50 impurezas por pastilha, tá? Então é isso que o teste de hipótese nos ajuda a determinar, tá? Uma outra maneira de enxergar, ó, isso aqui já é uma funcionalidade muito bacana do Minitab, ó. Ele faz um histograma dos dados da sua amostra, tá? E monta aqui, ó, nessa região aqui de baixo, ó, o intervalo de confiança, ó, tá? E representa onde a hipótese nula está posicionada dentro desse intervalo de confiança aqui, ó. Tá? Então a hipótese nula está dentro, tá vendo? Ó, null hypothesis. Então ela está dentro aqui do meu intervalo de confiança. Significa que ela é verdadeira, tá? Se esse pontinho vermelho aqui cair fora desse intervalo, significa que a minha hipótese nula não tem evidência estatística para suportar e eu, consequentemente, aceito a hipótese alternativa. Tá? E ele faz também, ó, diferente aqui do histograma, ele faz também com o box plot. Tá? Então, é a mesma informação aqui do intervalo de confiança para a estatística de teste, né, para a média. Aqui tem o intervalo de confiança e a hipótese nula, que é 50, representada aqui dentro do intervalo de confiança, tá? Para a estatística de teste, que significa que você aceita a hipótese nula, tá? Que a média é igual a 50. Tá? Então, justificando aqui o aprendizado dos intervalos de confiança aí na videoaula anterior, é justamente para isso aqui, para ter essa condição de realizar esse teste aqui, que nós precisamos entender qual é o conceito de intervalo de confiança, tá? E aplicar nos testes de hipótese. Então, essa foi uma introdução rápida, tá? Nas próximas videoaulas, nós vamos fazer uma videoaula dedicada para cada tipo de teste de hipótese aqui, tá? Vamos explorar com mais detalhe. E por hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do assunto, tá? É muito útil, tá? Tanto em engenharia, produção, qualidade, é muito utilizado, tá? Em meio acadêmico, industrial. Então vocês vão gostar. Espero que vocês gostem aí das próximas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, dá um joinha, tá? Se inscreve lá no canal, dá um apoio aí pro site da qualidade e produtividade. E um abraço. Até a próxima, pessoal.